Proposta milionária pode chegar ao Vasco a qualquer momento. Clube russo ultrapassa o Vasco na corrida por zagueiro. Planejamento semanal do Departamento de Futebol. Confira os próximos confrontos do Vasco e a perspectiva para a temporada. Fernando Diniz é altamente criticado e a gente vai falar bastante sobre todos esses assuntos. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Gigante da Colina nessa segunda-feira. E claro, antes da gente começar, eu peço para você humildemente deixar o seu like para dar aquela moral aqui ao nosso trabalho. Vamos estar aqui destrinchando, as informações do Vasco nessa segunda-feira importantíssima, pensando e visando o próximo confronto contra o Santos no Morumbi e, claro, o mercado da bola. Lembrando, você que quer comprar a sua camisa do Vasco, não esqueça, besutesportes.com.br, o link eu deixo no primeiro comentário fixado. Sabe aquela retrô que você estava procurando? Já encontrou, corre aqui embaixo, que a gente vai deixar você aí frente a frente com ela, finalmente, Enfim, você sempre pergunta, eu sempre falo para vocês aqui no primeiro comentário fixado, então não perca essa oportunidade novamente. Olha só, vamos falar bastante sobre vários assuntos do Vasco nessa segunda-feira, mas antes eu vou chamar a vinheta. Enquanto a vinheta passa, eu peço para você humildemente deixar o like e lembrando, estamos quase batendo a marca de 100 mil inscritos aqui no canal. Corre aqui embaixo, clica aqui, inscreva-se se você ainda não é inscrito. Você dá aquela moral para o nosso trabalho e faz a gente bater a nossa meta. Vamos bater essa meta de 100 mil? Clique aqui no inscreva-se se você ainda não é inscrito. Tô vendo que você não é. Você aí que está assistindo o vídeo não é inscrito. Então clica aqui embaixo no botãozinho. Fechou? Conto com você, solta a vinheta, bora pro vídeo, porque tem muita coisa nessa segunda-feira e a gente vai falar bastante sobre Vasco. Proposta milionária pode chegar ao Vasco a qualquer momento. O clube russo na corrida por zagueiro. E claro, vamos falar sobre o planejamento semanal do Vasco, os próximos confrontos, perspectiva, mídia. Tá criticando demais Fernando Diniz por conta de um assunto em particular e a gente vai trazer para vocês todas essas informações aqui no nosso vídeo. Claro, eu peço para você humildemente para deixar o seu like para dar aquela moral, porque vamos falar de Vasco aqui nessa segunda-feira. Bom, olha só, o Vasco tem um planejamento semanal já determinado pelo Departamento de Futebol e a gente vai falar aqui sobre ele. Nessa segunda-feira, sem trabalho no CT Moacir Barbosa, porque amanhã apenas no período da tarde, os jogadores treinam junto à comissão técnica. Depois volta na quarta-feira pela manhã, folga à tarde. Quinta-feira pela manhã, folga à tarde. Sexta-feira pela manhã, folga à tarde. E no sábado, treino pela manhã no CT Moacir Barbosa, à tarde viajando para São Paulo, onde no domingo encara o Santos no Morumbi, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 4 da tarde. Essa é a programação do Cruz Maltino para essa semana importante, visando a preparação para o jogo contra o Santos, que vem embalado pós-vitória contra o Cruzeiro fora de casa, o Cruzeiro que está liderando ali, um dos líderes do Campeonato Brasileiro, e claro, o Vasco vai encarar o Santos nesse ímpeto pós uma vitória muito difícil fora de casa, E claro, depois de enfrentar o Santos no Morumbi, na quarta-feira o Vasco vai ao Alfredo Jaconi encarar o Juventude, é isso mesmo, lá vai subir a serra no sul do Brasil para encarar o Juventude às 19 horas na quarta-feira, sem ser essa, na próxima, no dia 20 de agosto. Depois, no dia 24, volta a São Januário, no domingo às 4 da tarde, recebe o Corinthians e depois, sem data ainda definida, o Vasco encara o Bahia e no dia 31 de agosto o Vasco vai à Ilha do Retiro encarar o Sport, A vida não está sendo muito fácil para o Cruz Maltino nesse ambiente, vamos dizer assim, de zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Lembrando que amanhã, às 10 da manhã, tem sorteio da Copa do Brasil, onde o Vasco vai conhecer o seu adversário, vai conhecer aquele que vai enfrentar nas quartas de finais da competição. Bom, quem você escolheria? Tem opções aí, claro, mas
acessíveis, mais difíceis? Eu quero saber a sua opinião. Olha só, proposta milionária pode chegar ao Cruz Maltino. Isso porque o Milan estaria de olho, né, novamente em Lucas Piton. As informações vêm de jornalistas e imprensa, né, lá da Itália, falando ali cerca de 7 milhões de euros de uma possível proposta do Milan para tirar Lucas Piton do Vasco. E aí, será que vale a pena? Vale lembrar que o Lucas Piton hoje é titular absoluto na equipe do técnico Fernando Diniz e, obviamente, né, a gente vai observando cada vez mais perto essa situação ganhar mais e mais vulto, né? Isso porque o Vitor Luiz não tem ali nem sequer a titularidade quando o Piton está fora. O Puma Rodrigues foi improvisado na lateral esquerda e, claro, né, a gente tem o Leandrinho, que vai ser titular pela Seleção Brasileira Sub-20 no jogo contra o Paraguai, já também servindo a seleção de base. Vale lembrar que, já que a gente está entrando rapidinho no detalhe sobre a Seleção Brasileira Sub-20, o Luiz Gustavo fica como opção no banco de reservas e o Leandrinho titular absoluto da seleção. Na minha opinião, brigaria até por vaga de titular contra o Lucas Piton no próprio Vasco, tá? Essa é a minha opinião sobre o garoto da base. E falando sobre garoto da base, a imprensa criticando, né, um programa no Sport TV. O Gilmar Ferreira falou que o Fernando Diniz não está sabendo ser treinador do Vasco por conta, né, dessa questão de utilizar a base. Ele fala que não, esse não é o Vasco, não se pode treinar o Vasco assim, já que o Vasco tem histórico, né, recorrente em utilização dos garotos, dos jovens, né. No último jogo, apenas o garoto Ryan, né, e o Pablo também, que veio subindo ali, mas é a terceira opção, são ali oriundos, né, desse momento da base. Eu não estou falando do Alex Teixeira, do Coutinho, que são crias da colina, mas já saíram e retornaram. Estou falando ali que saíram, né, última passagem pela base e agora no profissional. Apenas 2 opções, é muito pouco, né, para uma lista de mais de 20 atletas relacionados para a partida contra o Atlético Mineiro no Caldeirão. Realmente o Fernando Diniz utiliza-se pouco da base nesse momento e muito, né, se fala que a diretoria força um pouco a barra para o Lloyd, para o Garré, para jogadores dessa natureza performarem, para a desconfiança de mercado sair das costas da diretoria. Mas se continuar com essa preocupação, o Vasco não consegue performar e a gente sabe que na base tem a molecada que está voando baixo, né, pedindo passagem nesse momento. Bom, falando sobre propostas, vamos falar aqui sobre clube russo, né? O Spartak Moscou, segundo nossos amigos do NTV, NT Vascaíno, na torcida vascaíno, o Vasco pode perder a corrida, né, pela contratação do zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Isso porque, segundo as informações, é que o clube russo teria oferecido cerca de 8 milhões de euros para tirar Carlos Cuesta do Galatasaray. Enfim, proposta muito alta, proposta que pode atrapalhar o Vasco, que ofereceu ali um empréstimo com um valor aproximado de 1 milhão de euros e depois uma obrigação de compra bem por conta mesmo, né, de essa questão estar sendo avançada na questão financeira do Vasco em relação à recuperação judicial. Não dá para você fazer uma conta logo de forma primária, né? Então o Vasco tenta empurrar, jogar para frente um pagamento, né, de obrigação de compra para com o jogador Carlos Cuesta, que atua, né, ali no lado direito da defesa, né? Enfim, será que o Vasco vai perder mais uma? Aí todo mundo fala, caramba, não dá para ser assim. Infelizmente, o Vasco entra numa RJ no qual tem que sempre falar, né, se justificar um interventor para negociações milionárias. E claro, né, muito se fala de negociações do zagueiro João Vitor, né, que talvez tenha aí um interessado, né, a pagar um valor aí muito abaixo daquilo que ele foi contratado pelo Vasco. Mas o negócio é muito bom, porque o João Vitor em si, né, o Vasco ainda tem uma dívida com o Benfica, né? O Cruzeiro até queria assumir essa dívida para contar com o zagueiro João Vitor. E o Vasco coloca essa dívida em RJ, né? Onde vai ter praticamente um deságio de 90% do valor. Então acaba que esse valor vai ser reduzido e essa venda do João Vitor aí por cerca de 4 milhões e meio, 4 milhões de euros talvez não seja tão ruim diante desse cenário hostil, né, do futebol brasileiro, né? A proposta pode chegar aí do CSKA lá também da Rússia. Queria saber a sua opinião.
vai lá nos comentários, lembrando que você tem que correr aqui embaixo rapidinho e clicar no joinha, clicar no curtir para dar aquela moral para o nosso trabalho, porque daqui a pouquinho eu tô voltando com muito mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.